Irônicos, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas Sena, esse é o canal Nós Somos Irônicos e estamos aqui hoje para fazer a revisão do 5º episódio que foi ao ar dia 24 de novembro do Popstar. Exatamente, hoje a gente vai bater um papo sobre tudo que rolou no episódio de hoje, trocar uma ideia sobre o que a gente está achando aí, o que vai acontecer nessa reta final após a repescagem, o que tá para acontecer aí nesse reality. Se já tem um favorito, se de fato a gente já sabe quem vão ser os participantes que vão lá subir para as cabeças, quem vai disputar de fato essa competição, ou se essa competição já tem um campeão aí. Vamos bater um papo sobre tudo que rolou. Mas antes de mais nada, se você caiu de paraquedas neste vídeo, se inscreva nesse canal, por favorzinho, pra gente poder aumentar a família dos irônicos, certo? Aqui nesse canal a gente faz revisão de reality show, mas também a gente faz outros vídeos aqui no canal, mas o principal é revisão de reality show. Big Brother tá aí, vai estrear no próximo mês, no caso janeiro. Então a gente vai trocar uma ideia e bater um papo sobre tudo que rolou também referente ao Big Brother. Então compartilha com os amigos de vocês que também curtem revisão de reality show, o like de vocês que é muito importante e o comentário. Bom, meu povo, o episódio de hoje, a pontuação dos participantes são zerada. A gente sabe que nessa temporada são 13 participantes. 4 destes estão na repescagem. Então a pontuação de todos eles serão zeradas, dos 13, certo? Os 9 que não tem perigo de ser eliminado, pelo menos no episódio de hoje, eles vão cantar. E a pontuação maior desses 9 vai ganhar uma imunidade na próxima semana. E os outros 4 vão cantar, que são os 4 que estão na repescagem, que é Danilo Vieira, Marcelo Serrado, Cláudio Hanna e Nani People. Eles vão cantar e, de fato, a pontuação menor entre os 4 vai ser a primeira eliminação. Então, nessa primeira rodada se apresentou os 9 que não correm risco de eliminação e estão buscando uma imunidade. Para estrear ali, a gente teve o Robson Antunes. Eu, particularmente, acredito que ele acabou se encontrando já ali dentro do jogo. Ele consegue escolher as músicas certas. Isso ele já vem dos programas anteriores, já apostando bem. Se bem que ele errou apostando em músicas ali meio duvidosas, que não ficaram muito legais, só que eu acho que agora ele já se encontrou. Desde o episódio passado ele vem escolhendo músicas boas, assertivas, uma voz muito bonita, música muito boa, ficou à vontade no jogo, brincou com a plateia. Ele teve alguns problemas de afinação, sim, mas como eu não sou técnico, não vou entrar nesses detalhes, só que eu acho que a levada dele, pelo fato de ele ter ficado à vontade e pelo fato de ele ter brincado com a plateia, conseguiu superar esses problemas técnicos que ele teve. Lógico que eu falo isso como telespectador também assistindo ao programa. Ele recebeu 30,62 pontos no total, isso já somando o júri, o voto do público de casa e também a plateia interativa. Após a apresentação do Robson, a gente teve a Yara Shahri, que particularmente nesse episódio eu gostei muito da apresentação dela. Acabou cantando Adele, que é uma música extremamente difícil, colocou a personalidade dela. Eu acho que foi isso que fez esse efeito em mim, me deixou bem feliz da apresentação dela. Foi, na minha humilde opinião, uma das melhores apresentações dela desde quando o programa começou. Eu acho também que ela tá ainda na dúvida entre a francês e cantar essa música com uma vertente mais pop. Ela já cantou Bruno Mars, que não ficou muito legal, e agora optou por Adele, que ficou muito legal. E como eu falei, pra mim foi uma das melhores apresentações dela. Só que eu acho que ela optando por bossa nova, cantando francês, a voz dela acaba se encaixando melhor e acaba ficando mais bonita. Só que essa apresentação da Adele, como eu falei, pra mim foi a melhor até agora. E ela recebeu 30,48 pontos do público. Mais uma vez salientando que nem ela, nem o Robson e nem os próximos 7 que eu vou falar aqui, nenhum deles corre o risco de eliminação nesse episódio. Depois a gente teve a Totia Meirelles, que ela continua nessa vibe de optar por músicas que contam uma história.
nessa em questão no episódio de hoje, ela escolheu porque o esposo dela, ele não dança, e em um determinado momento ele chamou ela para dançar tocando essa música, e ela descobriu que ele ficou ensaiando durante um bom tempo para poder dançar com ela. Então são músicas que contam uma história. Eu acho isso incrível, porém eu, Douglas, como telespectador e como muito fã da Totia, adoraria ver ela sair dessa zona de conforto. Quando eu falo sair dessa zona de conforto, são as opções de músicas que eles estão escolhendo no decorrer do reality, porque é muito visível para todo mundo que zona de conforto, de fato, nenhum deles está ali. Afinal de contas, todos eles são atores, cantores, jornalistas. Então, eles, né, não são cantores profissionais. Então, de fato, eles já saíram da zona de conforto em aceitar estarem ali. Isso é fato, a gente não é nem questionável isso. Agora, quando eu falo zona de conforto, são as opções musicais que eles estão nos apresentando. E de fato, ela, a partir do momento que ela acaba optando por músicas que tem mais essa vertente, com uma história, com uma pegada de história para poder contar para o público, ela se sente bem dentro dessa zona de conforto e apresentar isso para as pessoas. Então eu gostaria muito de ver ela fora dessa caixinha, fora dessa zona de conforto, optando talvez por uma outra música, talvez mais popular, que eu acho que é isso que falta para ela, uma pegada mais popular, justamente para poder trazer mais o público com ela, porque eu acho que ela tem condições de chegar muito bem na final e ter uma pontuação muito maior. Eu, Douglas, mais uma vez eu estou falando isso como telespectador também, a pontuação não só dela, mas de vários outros ali, não são tão altas por parte do público, porque as músicas que eles escolhem não são tão populares assim. A gente já percebe que outros participantes que têm uma pegada de música mais popular, a pontuação deles é sempre muito maior. Ela recebeu 30,41 pontos, somando tudo: jurado, plateia interativa e também público de casa. Heriberto Leão. Gente, eu vou falar pra vocês o que eu sinto do Heriberto, é que ele tá ali muito realizado, sabe? É essa visão que eu tenho. Ganhar pra ele é uma consequência. Só que eu sinto que ele tá um barato tão grande, ele tá ali cantando pras pessoas, mostrando pras pessoas aquilo que ele acredita. É fantástico aquilo, sabe? Eu consigo ver nele que ele tá muito realizado ali. Só que, de fato, o grande problema dele é o fato dele ter essa veia pro rock e não optar por músicas do rock mais populares. Porque por mais que o rock seja um estilo musical não tão popular assim, existem de fato músicas dentro desse estilo que acabaram se tornando muito populares. E eu acho que ele não tá optando por essas músicas. E talvez por isso a pontuação dele acaba sendo muito baixa. Por exemplo, do episódio de hoje, ele teve 30,21. Ele acabou optando por um clássico, só que um clássico dentro de um estilo que não é tão popular assim. Ou seja, pouquíssimas pessoas conhecem. Pessoas que de fato estudam música ou pessoas que de fato gostam desse mesmo estilo dele. Então, por exemplo, uma plateia interativa que talvez não tenha uma pegada tão rock assim, a pontuação dele vai ser baixa. Não porque essas pessoas não gostaram, é porque essas pessoas desconhecem. E automaticamente, por mais que as pessoas achem legal, foi afinado, tá ok, as pessoas vão acabar dando uma pontuação baixa. E é exatamente isso que tá acontecendo com ele. Tô falando como se eu fosse técnico, né, gente? Tô arrasando, mas de fato essa visão que eu tenho, né? Talvez a sua opinião pode ser diferente. E os comentários tá aqui pra isso, pra você deixar nos comentários a opinião de vocês. Helga Nemetic. Gente, pra mim, ela é a artista mais completa desta competição. Tecnicamente falando, artisticamente falando, pra mim ela é a campeã dessa edição. Pode ser que lá no final o prêmio seja entregue para outro participante, mas pra mim ela é a campeã dessa edição. Por tudo, pelo conjunto de toda a obra, certo? Pelas escolhas de música, ela de fato tá totalmente fora da zona de conforto e ela sempre acaba optando por músicas que surpreendem a gente. Músicas com um vocal difícil, músicas
músicas que sempre contam também uma história pra gente, que são de mulheres fortes, independentes, e isso também é muito bacana, principalmente nos dias de hoje. E eu gosto muito disso nela, sabe? Ela não tem medo de se arriscar, ela não tem medo de sair da zona de conforto dela. E eu também gosto porque, tipo, tecnicamente, artisticamente, ela tem todo o visual de uma popstar. É exatamente isso que eu gosto nela. Infelizmente, eu não consigo entender o porquê que o público de casa não tem essa mesma visão que eu tenho. Lógico, tá tudo bem, nem todo mundo tem a mesma visão. Só que a pontuação das notas dela é muito baixa, se vocês levarem em consideração. É muito baixo para toda uma performance que ela faz. Tipo, é assustador isso, sabe? E a gente percebe que, infelizmente, o programa ele tá indo para um caminho que, por mais que se tente, a gente já sabe quem vai ganhar. Porque quem tá dominando a competição é o público de casa, que de fato é o que deveria escolher. Tá tudo certo. Só que eu acho que os técnicos, as notas dos técnicos não estão influenciando tanto no resultado final quanto o público de casa. E infelizmente o que a gente sabe é que muitas das vezes eu tenho um fandom, certo? A gente sabe que hoje em dia reality show é dominado por isso, por fandoms, seja ele qual for, certo? Por exemplo, eu gosto do Joãozinho. E eu tenho um fandom de 200 mil pessoas torcendo muito pro Joãozinho. A gente vai combinar naquele horário do programa, estar online, porque a gente sabe que essas votações de reality show são assim, são muitos votos, certo? E eu sei que eu posso ir lá e dar a nota que eu quiser pra Mariazinha, a nota mais baixa. A apresentação dela pode ter sido muito foda. Pode ter sido a melhor apresentação de todas as edições do programa. Só que eu gosto do Joãozinho. E se eu tenho um fandom de 200 mil pessoas, a gente vai dar a nota mais baixa pra Marezinha. A apresentação dela pode ter sido muito, muito boa. Todos os técnicos podem ter dado nota 10. A plateia interativa pode ter dado uma nota boa. Só que o meu fandom de 200 mil pessoas tá ali, dando voto, nota baixa para aquela apresentação foda. Aí chega na hora, a média não consegue ser alta, porque esse fandom conseguiu dar uma nota muito baixa para aquela pessoa. E a média dela fica 9,66, fica 9,70, fica 9,50 alguma coisa. E esse fandom ele se organiza a ponto de fazer isso. Não estou dizendo que é o caso. Só que é de se pensar, porque se a gente for olhar o resultado como geral, é exatamente isso que está acontecendo. Infelizmente, ela teve 30,55 para uma apresentação que merecia um 30,80 no mínimo. Letícia Sabatella. Eu vou dizer pra vocês que eu amo a Letícia. Eu amo as apresentações dela. Eu amo as escolhas de música dela, que ela coloca a personalidade dela. Tem, logicamente, alguns erros de afinação ali, aqui. Só que, cara, eu adoro a apresentação dela. Eu acho muito bacana a personalidade que ela põe. E ela tem basicamente a mesma coisa que o Heriberto. Essa coisa de tá muito realizada, tá ali cantando para as pessoas, mostrando para as pessoas a verdade dela, a personalidade dela, as músicas que ela curte. Eu acho muito bacana isso. Eu, infelizmente, tenho uma visão de que a Letícia não vai tão longe na competição. Porque, da mesma forma do Heriberto, ela também opta por músicas que não são tão populares assim. Tudo bem que nessa apresentação em questão ela cantou uma música da Amy, da Amy, que de fato é uma música extremamente popular porque bombou. Só que talvez na versão dela foi uma versão muito, muito, muito individual dela e uma muito bonita que eu adorei, só que eu acho que nem todo mundo vai conseguir se identificar. Só que eu acho que talvez se ela optasse por músicas mais populares, talvez ela iria mais longe no jogo. Mas ao mesmo tempo que você pensa, talvez se ela estivesse fazendo isso, ela estaria fugindo da personalidade dela, ou tentando encontrar uma nova personalidade dentro dessas músicas populares. Eu acho que o programa ele tem participantes extremamente interessantes e bons para chegarem numa final, só que eu acho que talvez as escolhas de músicas deles estão prejudicando eles no resultado final.
porque todos têm uma pegada muito boa e talvez se cantassem músicas mais populares para atrair mais o público, talvez iria mais longe na competição. A Letícia recebeu 30,43 pontos. Jorge Salma. Eu também torço muito pelo Jorge. Eu gosto muito das apresentações dele, mas de fato o que me incomoda muito é a afinação. E ele é aquele tipo de cantor que ele não consegue alcançar notas altíssimas. Talvez porque não tem a voz suficiente para isso. É lógico que automaticamente ele vai conseguir encontrar uma saída para isso. Porque existe, muito provavelmente deve existir, né? Quando você não consegue alcançar uma determinada nota, deve ter alguma maneira aí de você conseguir entregar a afinação sem precisar errar. Só que eu acho que talvez acabe faltando muito nisso nele, sabe? O que me incomoda muito nele é de fato a afinação. Até eu que não sou técnico, que não entendo muito, a afinação dele de fato me incomoda quando eu tô assistindo. Só o cara dá show, né? O cara sabe exatamente o que ele tá fazendo. É um cara que faz uma apresentação brilhante. É um cara que ele consegue se superar a cada apresentação dele, consegue entregar aquilo que ele planeja entregar para as pessoas. Só que eu acho que de fato a afinação complica bastante. Ele recebeu 30,18 e foi uma das piores até o momento. Eu acredito que foi a pior dos 9 que não correm o risco de sair. A dele foi a mais baixa. Babi. Babi, pra mim, é a participante mais doida, louca dessa edição. Ela sempre opta por músicas extremamente difíceis de serem cantadas. Isso ela merece uma salva de palmas, porque ela sai total da zona de conforto dela. Ela sempre opta por músicas muito difíceis. Eu acho que ela teve momentos muito bons por escolhas de músicas excelentes e conseguiu subir lá em cima. Essa do episódio de hoje, ela conseguiu ir muito bem, recebeu 30,45 pontos no total. Isso foi incrível se a gente levar em consideração a pontuação dos demais participantes. Conseguiu ficar acima de vários participantes, só que eu acho que ela tem capacidade suficiente de conseguir subir muito mais. Eu acho que como ela tem essa pegada de sempre optar por músicas difíceis e tal, por exemplo, quando ela cantou Atrasadinha, ela transformou o sertanejo num pop rock. Ficou incrível, apesar de eu não ter curtido tanto, ela conseguiu arriscar bastante ali. Eu acho que talvez se ela continuar optando por trazer músicas populares com a personalidade dela, talvez ela consiga crescer mais na competição e ir mais longe, assim, pelo menos essa visão que eu tenho. Jackson Fallon, sertanejo, popular, tem uma história de vida que emociona e que também ao mesmo tempo emotiva. Eu acho que é o ingrediente ali do sucesso dele, sabe? E também a música, de fato, porque o cara canta bem, bastante. Todos os técnicos elogiam muito ele, a afinação principalmente. Então o cara manja muito bem. Eu acredito que eu, Douglas, como telespectador assistindo, eu vejo que falta muito questão de popstar ali nele. Só que os jurados talvez tenham uma outra visão e talvez principalmente o público de casa tenha uma visão muito diferente. É aí que chega o nosso ponto. Eu, Douglas, já sei que o Jackson Fallon vai ganhar essa competição. Mesmo ainda faltando vários episódios para final. Por quê? Porque a nota do público dele é muito alta em comparação aos demais participantes. Por mais que a gente já percebeu que os técnicos não fogem disso, porque as notas dos técnicos são todos 10, 10, 10, 10, 10, um ou outro que dá 9,9 e muitos casos raros que dão 9,8, a menos se tiver Tony Tornado no júri técnico, porque a gente já sabe que o Tony Tornado dá nota muito baixa. Só que o Tony Tornado ali deu 9,9, mas o restante deu todos 10. Entenderam? Então eu acho que essa pegada que a gente tem é o Jackson Fallon vai ser o campeão. Só que, como eu já falei, pra mim, a campeã dessa edição, independentemente do resultado final, é a Helga. A Helga, pra mim, tem um pacote completo, sabe? E eu nem torço tanto pra ela assim, e não a conhecia antes. A conhecia do Zorra Total, assistindo ela, mas nunca assisti musical nenhum dela. Eu não assisti a apresentação dela no programa do Faustão, que ela participou. Eu não assisti aquele reality dela, que ela participou. Assisti ela de fato no Popstar, conheci de fato a atriz, a pessoa, a cantora Helga assim como o Jackson. Só que pra mim, eu, Douglas, como telespectador, visualmente
Pra mim, a Helga já é a campeã, porque ela tem o pacote completo. Ele, pra mim, me faltaria. Por exemplo, eu iria no show dela e não iria no show dele. Talvez já você iria no show dele e não iria no show dela. E tá tudo bem, como eu falo, sempre é questão de identificação e de gosto. Você vai olhar, você vai se identificar, outras pessoas você vai olhar e você não vai se identificar. Como pra mim, ele falta muito pra ser um popstar. Pra mim, a minha nota jamais seria um 10 pra ele. Só que o público de casa tá com uma nota excelente pra ele. Então, pra mim, ele já é o campeão dessa edição pelo fato da pontuação do público. Porque a gente percebe que é uma diferença muito gritante entre um e o outro. Se fosse décimos a diferença, aí você ficaria na dúvida: ah, quem será que vai ganhar o programa? Porque a diferença tá nos décimos, só que a diferença tá em muito, gente, tá em muito ponto. Então, de fato, se continuar assim, ele vai ser o campeão do Popstar 2019, sem surpreender muito, porque já tá muito óbvio. A pontuação dele foi 30,83, para vocês terem uma ideia. Olha, para vocês terem uma ideia aqui, gente. O segundo colocado foi o Robson Nunes, que ficou com 30,62. Ele, 30,83, ele foi o mais votado e conseguiu imunidade para o próximo programa. Agora a gente teve os 4 participantes que estão na repescagem. Os 4 vão cantar nessa segunda rodada e, de fato, quem tem a menor pontuação entre os 4 vai ser eliminado. A primeira a cantar foi a Cláudia Hanna. Ela cantou uma música da Elis Regina. E eu acho que foi a pior escolha que a Cláudia Hanna fez naquele momento. Porque é uma repescagem. Todos os 4 vão, no caso, os concorrentes dela, os 3, vão vir com uma música também boa para conseguir conquistar o público. Só que eu acho que nesse momento de repescagem, o melhor a ser feito é um arroz com feijão muito do básico para conseguir ter pontuação suficiente, pelo menos para se manter dentro da competição. Talvez a escolha dela, não sei o que aconteceu, acabou optando por uma música extremamente difícil de ser cantada. Muito difícil mesmo. Ela errou em vários momentos a questão da afinação dela. Eu acho que talvez ela poderia ter feito o arrozinho com feijão e poderia ter se mantido ali dentro da competição. Mas não, ela quis arriscar, que de fato tem que ser valorizado, porque se arriscar é muito difícil e sair da zona de conforto também. Só que eu acho que não era o momento de sair da zona de conforto. A gente tem que saber exatamente o momento de sair da zona de conforto ou não. Eu acho que nesse momento para ela não deveria ser. E ela recebeu 30,12, a pior nota. Até mesmo dos 9 que se apresentaram, a pontuação dela acabou sendo pior ainda, 30,12 pontos. Danilo Vieira, que estava na repescagem e que, na minha humilde opinião, fez a melhor performance e apresentação dele desde quando o reality começou. Ele conseguiu se encontrar cantando aquela música. Eu particularmente adorei. E imagina, gente, ele tirou 30,65 pontos. Se ele tivesse entre os 9, ele teria ficado em segundo lugar, porque o Robson tirou 30,62, ele tirou 30,65, ele teria ficado em segundo lugar, para vocês verem como de fato foi a melhor apresentação dele. Eu acho que ele se encontrou nesse. Eu acho que se ele ficar nessa pegada, ele consegue ir longe nessa competição. Só espero que fique nessa mesma pegada. Nani People. Eu acho que assistir Nani People hoje na Rede Globo, no domingo à tarde, é fantástico. Principalmente para a comunidade LGBTQI+, é fantástico. Quando que a gente pensou que isso de fato ia acontecer? A Nani numa novela, a Nani também no horário da tarde, como eu falei para vocês, é fantástico. E eu fico muito feliz, porque eu me sinto representado por ela, porque ela levanta a bandeira da comunidade, ela luta pelos direitos, então isso é fantástico para mim, e eu torço muito que ela consiga cada vez muito mais espaço. Porém, gente, é um reality de competição. E a gente também tem que levar em consideração a apresentação. Ela fez para mim uma das melhores apresentações da edição de hoje. Ela cantou Nayara Azevedo, uma música popular, ótimo acerto, conseguiu fazer um show. Afinação e voz ela não tem de fato. Eu fico muito chateado porque eu queria muito que ela cantasse, que ela de fato arrasasse. Ela não conseguiu, gente, ela não tem voz para isso, sabe? Ela consegue ter menos afinação que o Jorge Salma. Eu fico assim, eita, sabe? Fico muito triste porque eu gostaria muito de ver ela crescendo mais ao longo dessa competição. Só que infelizmente não. Mas talvez, como o próprio um dos jurados falou pra ela,
que todo mundo tem o seu limite vocal. E tem umas pessoas que conseguem fazer firulas loucas, e tem pessoas que infelizmente não conseguem, mas conseguem cantar muito bem dentro daquele limite do seu próprio corpo. E talvez ela consiga encontrar esse limite e consiga fazer apresentações grandiosas daqui para frente. Só que eu acho que, de fato, por mais que as apresentações sejam grandiosas, elas precisam de voz. Ela recebeu 30,61 pontos e também foi muito bem. E para finalizar, o Marcelo Serrado. Eu vou falar para vocês que quando eu vi o Marcelo Serrado lá no começo, eu senti uma empolgação nele muito grande de se apresentar, de dar show e tal. E de repente, não sei se é porque ele foi para repescagem ou não, eu sinto um outro Marcelo, sabe? Um cara assim que eu vejo nos olhos dele, não sinto tanta vontade de estar ali. Talvez seja uma impressão minha, mas é exatamente isso que eu vejo. Não sei se foi a repescagem que deu uma murchada nele, não sei o que aconteceu. Acabou cantando uma música. Ele também tem essa coisa de optar por cantar grandes clássicos. Ele cantou uma música do Toy Story que remete a gente à infância, principalmente lá no primeiro Toy Story, que já faz muitos anos, inclusive eu era adolescente na época disso. Então, de fato, ele cantou, só que eu espero que ele volte com mais empolgação, assim, escolher talvez outras músicas que empolguem mais a gente. Ele ficou com 30,51, foi uma pontuação boa. Infelizmente, a Cláudia Hanna que teve ali a pior nota e acabou sendo a primeira eliminada da competição. Agora, no próximo episódio, a gente já sabe que todos eles vão se juntar novamente. Já não tem mais repescagem, porque a Cláudia Hanna já foi a primeira eliminada. E agora sim, com o Jorge Furman imune, os outros vão competir e talvez ali o que tenha menos pontuação vai deixar a competição. Deixa nos comentários o que vocês acharam sobre as minhas opiniões e o que vocês acharam sobre o episódio completo, certo? Qual a opinião de vocês, que é muito importante. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, compartilhar com os amigos de vocês que curtem revisão de reality show, o like e o comentário, certo? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.